Olá para você que está aqui no canal Colmeia. Hoje faremos o segundo Ranqueando. Começamos, né, o Ranqueando alguns dias atrás com a tier list dos Pokémons, né, gente? Os Pokémons os melhores Pokémons da primeira geração de Pokémons. E eu falei muito Pokémons nessa frase, mas basicamente a gente começou esse quadro e a partir de agora nós vamos dar continuidade. Ele será semanal, então a partir de agora, toda sexta-feira aqui no canal Colmeia, o Ranqueando sai. Hoje, um Ranqueando para puxar um pouquinho o gostinho do que Super Mario Bros., o filme, trouxe e vai trazer para a gente aqui nos próximos dias. Nós vamos falar sobre as principais, as melhores e as piores adaptações de games para cinema e algumas para séries também. Vou colocar o nosso Ranqueando na tela e eu queria começar apresentando meus queridos participantes aqui embaixo de mim. Nós temos a Andressa e o Luiz Fernando, nossos queridos aqui do canal, eles vão decidir, tá? Como eu falei para vocês antes aqui na gravação, eles vão decidir, eu dou o voto de Minerva se necessário, espero que não seja necessário, e aí nós temos algumas regrinhas. Hoje, especificamente hoje, nós não temos limitação de quantos podem estar no topo, nem quantos precisam estar no último. Isso é por, como que eu posso dizer, gosto pessoal de vocês. Então, vocês não têm limite. Ah, tem muito aqui, tem pouco aqui, não tem nenhum aqui. Eu tô dando essa de lambuja para vocês não ficarem pensando tanto e para se acostumar também com o fato de montar tier lists. Eu queria começar com Street Fighter de Jean-Claude Van Damme, lá de 1994. O filme que muda o protagonismo que havia no jogo com o Ryu e o Ken e coloca o protagonismo com o Guile, que é o agente americano, e nesse caso o Jean-Claude Van Damme. A cara que a Andressa fez, ela é muito boa, ela é impagável, e eu queria começar perguntando. Andressa, onde você colocaria este filme de 1994? Cara, assim, é a Andressa de, sei lá, 6, 8 anos que adorou esse filme, ou a Andressa já com seus quase 30 anos que fala, gente, não é possível que algum dia essa adaptação existiu. É a Andressa hoje, no dia que estamos gravando, depois de todo o seu, como que eu posso dizer, de todo o seu, da sua bagagem cinematográfica, é essa Andressa e esse Fernando que eu quero aqui hoje. É inassistível, gente, não dá. É muito inassistível. Ruim. E eu acho que o Fernando não concorda, é isso mesmo? Não, eu super concordo, e o Luiz Fernando lá daquela época também já concordava, porque eu achei um absurdo terem tirado o protagonismo do Ryu, que era um dos personagens favoritos dos jogos. Quando você não jogava com o Ryu, você jogava com quem? E colocar o Guile, até hoje, dentro da franquia do Street Fighter, sabe, é aquele personagem que tá ali. Então, inassistível. Eu só vi que 2 vezes e olha lá. Eu lembro que a última vez que eu assisti esse filme foi, acho que em 2011, 2012, passou em uma sessão da tarde da vida e, cara, eu falei, pô, tô curioso para ver. E, cara, é real, assim, é inassistível. Eu acho que fere um pouco o que nós temos de algumas adaptações de jogos aqui, porque ele muda só porque tem um grande nome no elenco, que é um americano, o Jean-Claude Van Damme. Mas esse filme também... americano. Que não é americano, é isso. Mas a questão é que esse filme muda esse protagonismo, mas ele me traz um bom fator, que é o Sr. Bison, o Mr. Bison, que é o vilão, que não nesse filme, mas na saga Street Fighter, principalmente no anime lá, o Victory 2, que tem, acho que na Netflix, se eu não me engano, disponível, mostra como ele é um baita vilão. Eu gosto bastante dele, assim, como vilão, ele tem uma estruturação bem bacana. Diga. Lembra que o Bison, ele é russo, né? Sim. Então, é um resquício da Guerra Fria. Sim, e é por isso que eu acho bacana você trazer isso para o videogame, e para o jogo você ter que trazer o Guile ali, não fica legal. Mas vamos para o próximo. Que aqui a gente teve uma definição bem bacana, eu colocaria no inassistível também, tá? Só por curiosidade. Temos aqui Mortal Kombat. Em 1995, essa franquia começou, né? Na direção do Paul W.S. Anderson, que posteriormente veio a dirigir um dos filmes que está aqui na lista também, que é Resident Evil e toda a sua saga. E além do primeiro Mortal Kombat de 95, nós tivemos 3 outros filmes, sendo um deles um reboot completo, total, feito em 2021, 2 aninhos atrás aí,
para quem está vendo isso em 2023, para quem está vendo depois, lá em 2021. Então, nós tivemos aí um reboot total. Então, são 2 filmes e depois um reboot. Eu queria falar especificamente sobre o primeiro. Aqui são só os primeiros filmes das adaptações, tá? O primeiro filme, Mortal Kombat. Eu revi ele recente, inclusive, lá em 2021, para ver o novo. E eu queria saber de vocês. 1995, agora começando com o Fernandão. Cara, foi uma das melhores adaptações lá naquela época que eu assisti, porque Mortal Kombat era um jogo em ascensão, para quem não estava familiarizado, né, nesse momento. E na década de 90 havia uma guerra de consoles, Nintendo versus Sega, e a Sega sempre era os jogos mais rebeldes, mais para frente, que você é descolado, você jogava Sega, e a Sega também foi a primeira que passou pela polêmica de jogos extremamente violentos que poderiam alimentar a violência, e o Mortal Kombat estava nisso. Então, quando eles adaptaram, eles fizeram todo mundo perder a cabeça para querer ver, jogar, se interagir com isso. E eu lembro que eles seguiram certinho a história do primeiro jogo. A escalação do elenco ajudou muito, porque eles eram muito parecidos, e as cenas de luta até hoje, são memoráveis. Então, assim, ele é elite para mim, ele coloca lá em cima, com várias estrelinhas, porque eu acho que se o Mortal Kombat, se a gente está tendo adaptações de videogames hoje, né, tem essa tendência, a gente deve muito a Mortal Kombat, que foi o primeiro que acertou. Uau! Vamos lá, Andressa, quero ouvir o seu ponto. Cara, pra mim é difícil, porque eu nunca fui uma grande fã de Mortal Kombat. Eu tinha um pouco de medo do jogo quando era mais nova, por conta da violência em excesso. Eu sempre fui mais do Street Fighter, por conta dos poderzinhos ali de magia e tal. E, dito isso, é um filme que eu não me lembro com muito carinho, esse primeiro. Mas eu gostei do filme de 2021. Tipo, eu tava esperando ser uma bosta completa. E eu achei ele até divertido. Tipo, mesmo com as cenas lá de gore e tal, eu gostei. Então, assim, para mim não é elite. Mas o Fernando trouxe uns argumentos muito bons que são difíceis de eu quebrar. Mas, para mim, eu não colocaria no elite. Tipo, para mim, talvez eu colocaria ele, dito isso tudo, eu colocaria ele num ótimo. Enfim. Tá, beleza. Só pra trazer um ponto, eu vou colocar ele no ótimo, porque eu também colocaria ele como ótimo, tá? Então, tipo, como vocês tiveram um desacordo aí, eu vou fazer o meu voto. Mas, basicamente, eu acho que é importante esse filme pro marco cinematográfico, porque é uma das primeiras adaptações, depois de tragédias como a de Mario, por exemplo. Pra quem não sabe, existe um filme de Mario anterior a isso, e eu só recomendo que você não veja, eu não sou de fazer isso. Mas o Mortal Kombat mostrou que um bom orçamento, teve um grande orçamento já, o filme teve uma boa escalação, como o Luiz Fernando comentou, a gente teve bons pontos. Não é válido, eu acho, a gente levar em consideração coisas de hoje para comparar o Mortal Kombat antigo. É outra época, é outro tipo de cinema, é outra visão que a indústria tinha para com filmes adaptados de jogos. Então, eu acho ótimo, eu acho realmente ótimo. Partindo para Tomb Raider, Lara Croft, que começa, né, com a Angelina Jolie. Ele teve uma sequência alguns anos depois, e depois um soft reboot, né, com a Alicia Vikander. Vamos falar exclusivamente sobre o primeiro de 2001. Andressa, com você. Cara, eu tenho um apego emocional muito grande com esse filme, porque eu fui uma criança que eu tive TV a cabo, mas... Tipo, não sei se vocês vão lembrar que as TVs a cabo no canal Pay-Per-View, às vezes eles passavam o iniciozinho do filme e ficava reprisando esse início meio que até você comprar. Meus pais nunca compravam, né? Mas eu ficava lá assistindo o início. Então eu devo ter assistido a cena da Lara Croft derrotando o robô na mansão Croft umas 87 vezes. Assim, sem brincadeira. E eu sou muito fã de Tomb Raider. Eu amo os jogos, joguei todos. Porque a Lara Croft, ela é tipo Indiana Jones pra menina, né? Apesar de ter sido um sex symbol e etc e tal, mas eu cresci, tipo, querendo ser a Lara Croft. Dito isso, eu não acho que o filme seja espetacular. Ele é meio ruinzinho, sim, mas existe um apego emocional muito grande no meu coração. Então, Justo. Por isso, pra mim, eu colocaria ele no bom. Justo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve a parada do sex symbol, mas tu não acha o Harrison Ford, assim, um sex symbol? Ah, não, acho também. Até hoje, com seus 80 e tantos anos, é o sex symbol. Convenhamos total. Todos de acordo? Harrison Ford Elite no sex symbol?
Então, A gente tem o Indiana Jones original e a versão feminina, que também é um sex symbol. É isso, perfeito. Fernandão, e você, meu querido? Lara Croft Tomb Raider. Eu vou na mesma pegada da Andressa. Eu tenho boas recordações do Lara Croft. Lara Croft não foi um jogo que eu joguei tanto, porque ele era basicamente para computador, e na época eu não jogava tanto computador. Mas ela era tão presente na cultura pop que era impossível você, naquela época da década de 90, você não saber quem era a Lara Croft. Os jogos dela eram muito bons, assim, até para assistir. Eu não joguei, mas eu assistia muito meus amigos jogando, aqueles que tinham um jogo no computador. E ele era um dos primeiros jogos que adicionou o elemento história. Então, quando teve a adaptação, na minha opinião, foi ok, porque se você pegasse Lara Croft sem ser baseado em um jogo de videogame, ele seria um filme ok, porque ela tem início, meio e fim, e ponto. Tem a parte do pai dela e tudo mais, tem cena de luta com uma mulher, que era difícil ter naquela época uma protagonista mulher, que era tão casca-grossa quanto os homens, e ela não baixava a cabeça, ela enfiava porrada em todo mundo. E eu tenho boas recordações do primeiro, porque depois do primeiro, a gente entra, como está passando uma procissão aí na casa da Andressa, a gente entra no Vale da Sombra da Morte, que misericórdia, só vai descendo. É sério. Justo. Vocês não gostam da Origem, o mais recente? Cara, não. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu adoro a Alicia Vikander. Quando ela foi anunciada como Lara Croft, eu fiquei maluca, porque ela é uma baita atriz. Eu fiquei, caraca, tipo, vai ser o filme de Tomb Raider, e é uma merda completa. Eu acho que eu sou muito fã desse reboot que fizeram nos jogos, principalmente desse primeiro que se passa na ilha no Japão, e eles tinham tudo prontinho, cara, para fazer um negócio ali. Eles inventaram doença que ia vazar pro mundo inteiro, um pote sem pé nem cabeça, ficou tão... Enfim, eu detesto esse filme. Então, Andrés, eu acho que esse é um pouco do reflexo do próprio jogo, porque, assim, por mais que o jogo tenha sido um jogo bom, ele dividiu muita opinião entre a comunidade game, porque envolveu algumas polêmicas que não vale a pena falar aqui no vídeo, mas ele não tinha aquele elemento que tinha lá nos primeiros jogos, do tipo de você descobrir coisas. Ela literalmente sobrevivendo, e acho que foi a primeira vez que a gente viu ela tão vulnerável, mas vulnerável num ponto que não parecia a personagem que a gente estava acostumado. Então, assim, eu acho que de origem mesmo, ainda prefiro o primeiro, que tem mais cara de origem do que esse. Justo. Então, partindo para o próximo, já temos aqui Tomb Raider no bom. Nós temos Resident Evil, que também é dirigido pelo Paul W.S. Anderson e idealizado toda a franquia. Nós tivemos alguns filmes, algumas séries e absolutamente nenhum deu certo. E é impressionante como os jogos, eu acho que quase todos são de bons para ótimos e alguns até perfeitos, e os filmes conseguem ser de péssimos para horríveis. Mas, dito tudo isso, eu não acho inassistível o primeiro filme, mas vou deixar com vocês como Fernandão começando. Eu vou abrir um parênteses muito grande aqui no primeiro filme. É um parênteses gigantesco, você esqueça todas as outras continuações, até o 2, enfim. Eu acho que o primeiro filme do Resident Evil, ele funcionou muito bem. Eu acho que esse filme estava um pouco à frente do seu tempo. Porque naquela época, por exemplo, se você comparar o Mortal Kombat e a Lara Croft, ele tem cenas dos jogos, ele tem elementos dos jogos, mas nenhum deles se arriscou tanto a contar a origem das coisas. E o primeiro filme do Resident Evil é um filme de origem. É como se fosse aquela história que acontece antes da história do jogo. E ele é um filme de ação muito bom, ele é um filme de mistério, ele é um filme de terror, ele tem tudo na medida certa, e meio que ele influenciou, inclusive, os próximos jogos, porque tem os jogos a partir do 4, você tem elementos que você viu no primeiro filme. Então, assim, botando esse parênteses bem grande, eu colocaria ele ali do lado da Lara Croft como bom, porque Resident Evil tem muita história que, mesmo nesse filme, não foi abordada, mas, assim, o que ele pretendia na época foi feito. Justo. E você, Andressa, o que você acha? Cara, eu concordo, porque eu acho que ele, como filme isolado, ele é bom, assim, de fato. O meu grande problema com as adaptações de Resident Evil é que, para mim, isso não é Resident Evil. A gente tem ali uma personagem nova, e, assim, eu adoro a Mila Jovovich, porque eu acho ela maravilhosa, tipo, gata, mas ela é uma péssima atriz.
Então, assim, eu não consigo, tipo, comprar, e eu não tô falando só da Mila Jovovich em Resident Evil, eu já vi ela em outros filmes, cara, ela é muito fraquinha. Tipo, a Mila Jovovich basicamente é uma modelo, tipo, muito bonita, que começou a atuar e não deu muito certo. E é interessante porque ela é esposa do Paul W.S. Anderson. Nós temos um mini nepotismo ali, porque ela, assim, ela é tudo menos uma atriz talentosa. Ela é competente em alguns momentos, principalmente nas cenas de ação. Eu acho que ela manda bem, assim, mas ela é tipo Keanu Reeves em John Wick, assim. Tipo, ela é muito boa na cena de ação e na cena de drama ela é péssima. Tem uma cena que ela descobre algo no primeiro filme, eu não quero dar nenhum spoiler, que você fala assim, cara, é isso que ela tá me entregando de atuação? Tipo, isso daí não era um ensaio que era só pra ser, tipo, ai, reaja. Ela leu no roteiro, reaja, e é isso, assim, tipo, pra mim ela é só isso e eu acho que a estruturação desse filme Luiz Fernando colocaria no bom. E você, Andressa? Cara, eu coloco no bom também, porque eu acho que ele tem cenas muito icônicas. A gente tem aqueles cachorros, tem aquela cena dos raios lasers que vira assim, e tipo, ficou muito marcado isso no cinema. A gente tem a menininha lá que faz a colmeia, né? Então, assim, a Rainha Vermelha. Exato. Então, nesse ponto, eu acho tipo, que o filme marcou. Dali em diante, acho que a saga não deveria ter continuado. Foi uma sucessão de erros. Até o 2, eu concordo aqui com o que vocês falaram. Dá para assistir, mas depois começou aquela piração de clone, e aí começou a ficar muito ruim. Mesmo eles trazendo, né, personagens muito queridos do jogo, não funcionou. Enfim, para mim, se tornou um desastre completo. Mas o primeiro filme, eu acho ele bom, sim. Fala aí, Fernando. Eu só salvaria nessa franquia o primeiro, o segundo, aí você pula pro último. Porque, assim, eles se conectam, mas... O Raccoon City? O último, ele se conecta com o primeiro. Acredite. Cara, não, peraí. O Raccoon City, pra mim, Não. Eu tô falando do último da franquia do Paul Anderson. Ah, tá. O último, beleza, capítulo final. Ele se conecta, enfim, justo. De uma certa forma se conecta. Só para abrir um parênteses, nesse filme, o primeiro, ela ainda não era casada com o Paul Anderson. Ela foi casada no final do segundo filme. Inclusive, o segundo filme é uma ideia que eu já dei pro Murilo, de filmes que eu mudaria o roteiro. Aí ficaria uma franquia maravilhosa, porque aquele final deixou muito potencial para coisas boas. Enfim, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Fechado. Pulamos aí, tivemos Silent Hill, tivemos vários outros filmes, na verdade, adaptados, mas eu quis trazer a primeira enorme adaptação, que é a Disney, com o Jerry Bruckheimer, mesmo produtor lá de Piratas do Caribe, que havia feito um enorme sucesso de bilheteria, que é Príncipe da Pérsia. O jogo era muito bem vendido, principalmente no PlayStation 2, e aí trouxe um grande elenco. Gemma Arterton, que se mostrou uma boa atriz depois disso, o Jake Gyllenhaal, nós temos outros também atores aqui, mas eu queria trazer para vocês que na bilheteria ele é um filme de 335 milhões de dólares, tendo custado 200. Então você vê que a Disney pôs muito dinheiro, ela não teve prejuízo, mas também não teve um lucro muito grande. Mas agora perguntando do filme para você, Andressa, o que você acha? Cara, esse filme é meu guilty pleasure, porque, assim, eu sei que ele é ruim, mas eu acho ele divertidíssimo. Então, assim, tô com você. Eu gosto muito desse filme, então, para mim, ele entra no bom também. Eu sei que também esse filme não é Príncipe da Pérsia, é totalmente diferente do jogo, mas eu acho os atores carismáticos, eu gosto da química entre eles, a história é divertida. Para a época, os efeitos são muito legais, então, assim, eu acho ele bom, de bom para ótimo. Inclusive. A ideia da apertar a ampulheta, voltar, eu acho isso bem maneiro mesmo. Fala aí, Fernandão, o que você acha? No entanto, eu vou ter que discordar de vocês, porque eu sou muito fã da franquia, eu joguei vários jogos do Príncipe da Pérsia, acho que desde o Super Nintendo, e não é Príncipe da Pérsia, não é uma adaptação. Se ele fosse um filme da Pérsia antiga, que tem uma ampulheta que volta no tempo, mas não usasse o nome, eu ia concordar em gênero, número e grau. Porque Príncipe da Pérsia, ele tem uma história de background muito forte, ele é dos principais jogos da Ubisoft. A Ubisoft toma muito cuidado na construção dos jogos, ela leva em consideração momentos históricos da região, ela leva em consequências dos jogos anteriores, e aquele filme é só um filme, ele não tem muita conexão com o universo, então sendo um pouco chato em relação a isso, porque eu sei que o jogo tem muito potencial, e enterrou completamente a possibilidade, pelo menos por agora, de ter uma segunda ou uma outra adaptação,
eu coloco ele como filme, como adaptação ruim, mas como filme bom. Então, se fica ali entre o bom e o ruim. Então vamos todo mundo de bom. Vamos no bom nesse aqui, porque eu vou bom. Você falou bom entre bom e ruim, e a Andressa falou entre bom e ótimo. Acho justo. Fica no meio, bom. né? Fica no meio. É bom ficar no meio. Need for Speed é um filme divisivo, com o astro lá, o Aaron Paul, que havia saído de Breaking Bad fazia pouco tempo, então foi o primeiro contrato que ele assinou depois de Breaking Bad, então ele estava muito em alta. Um filme que teve um orçamento de 66 milhões e ele lucrou bem, porque a bilheteria mundial dele foi de 200 milhões de dólares. Então é um filme que lucrou bem. É difícil adaptar Need for Speed, porque tem muito... jogo de carro, né? É um jogo de carro, muita corrida, e eu, assim, já adiantando, começar com o Fernando, mas eu gosto muito da história. Diga lá. Eu gosto muito da história do jogo, do filme, porque ele... Quem jogou... Eu sou muito fã de jogos de corrida, inclusive eu falo de Fórmula 1, tudo mais, assistam os vídeos aí, eu adoro Fórmula 1, adoro Need for Speed, que fez muito bem para o cenário de jogos de corrida, no geral, na década de 90. E o filme, ele consegue aproveitar muito dos elementos que tem na maioria dos jogos que foram colocados. A gente vê ali elementos de Underground, aí a gente vê de Payback, a gente vê do primeiro filme do jogo do Hot Pursuit, que é aquela cena do farol e tal. E ele tem uma história própria. Ele tem uma história própria que meio que simula um videogame, simula como se fosse um jogo novo do Need for Speed, e dá vontade, depois que você vê o filme todo, de jogar. E eu tô ansioso, que até agora não tem notícias, que tenha uma continuação, porque meio que o filme deixa um gancho, mas eu acho que, como não deu um lucro maior do que eles imaginavam, talvez a gente não veja, mas ainda assim eu sigo torcendo. Show. E você, Andressa? O que você acha? Esse eu não vi, eu nunca fui muito do jogo de corrida, então eu deixo tirando Mario Kart, né, que é maravilhoso. Então eu deixo. Não é jogo de corrida, de Mario Kart é jogo de violência. E sim, ele é classificado dessa forma no Japão. Faz sentido, né? Você joga a casca de banana nos outros com ódio, né? É isso. Você quer quebrar o controle? Destrói amizades. Ele é tipo uno dos vídeos, né? Bom, então acho que vai ficar para eu e o Fernando decidir essa. Vamos de bom ou de ótimo? Cara, eu colocaria como bom. Tá, justo. Angry Birds. É interessante esse daqui porque é uma animação. Tem um excelente elenco de dublagem. Inclusive o Ted Lasso, o Jason Sudeikis, faz a dublagem do Red, personagem principal. É a primeira adaptação de jogos sem necessariamente uma história desenhada no jogo, porque era só fasezinhas, chega lá, não sei o que. Então é uma história quase que original, utilizando esses personagens. É público infantil, público-alvo, então teve muito dinheiro envolvido e teve muito retorno também. 73 para 350 é bastante coisa. E aí eu já vou adiantar, eu não assisti, então eu deixo com vocês. Cara, quando esse filme foi anunciado, eu fiquei meio assim, né? Caraca, um jogo mobile que não tem história, fase, como é que eles vão fazer, né? Então eu fui com a expectativa baixíssima para assistir. Mas ele é muito divertido. Tipo assim, acho que você falou, ele é para um público mais infantil, mas eles conseguiram criar ali uma história divertida, os personagens são legais. Então, assim, para mim, ele tá ali entre o bom e o ótimo. Eu acho ele uma ótima adaptação. Eu concordo muito com a Andressa, porque por mais que ele seja um filme considerado infantil, vamos lembrar que Angry Birds, na época que os smartphones começaram a fazer sucesso e quando eles começaram a ser vistos como entretenimento também, assim como games, ele foi um dos jogos mais baixados da história do Coisa Mobile. Então, assim, ele não atingiu apenas as crianças. Eu joguei muito Angry Birds e ele tem, sim, uma história minúscula, tem. Porque quando você joga o primeiro, você joga as fases bônus que eles vão colocando de vez em quando. Quando você joga o segundo, você vê que realmente tem uma história e eles souberam aproveitar isso. Então, eu coloco entre bom e ótimo também. Tá, mas aí a gente tem que decidir. Bom ou ótimo? Pra mim vai pro ótimo, cara. Porque vai pro ótimo, realmente, assim, dando o jogo que eles tinham para adaptar, eu acho que eles souberam fazer isso muito bem. Então, acho que isso vale também. Foi o que o Fernando falou. Tinha, sim, uma história muito mínima ali, que a gente sabe que os porcos são os vilões. Só que, ainda assim, eu acho que eles conseguiram entregar uma história com início, meio e fim, sabe? Justo. Vamos partir para Warcraft. Warcraft, que é o jogo chamado Warcraft, homônimo. O filme é de 2016, tem a direção do Duncan Jones. Curiosidade, ele é filho do David Bowie.
e ele é um dos montadores e criadores da tecnologia de você estar filmando com a roupa, aquela roupa de CGI cheia de bolinhas e tal, e quando você olha na tela que o diretor tá vendo, já tem um pré-renderizado do monstro ou de como ele vai ficar. Então ele já via mesmo meio que a estrutura de como o efeito visual ia ficar, e eles só iam aprimorando. Então é um dos primeiros a utilizar isso. O James Cameron usou isso, inclusive, em Avatar 2, O Caminho da Água, e basicamente é um filme que ficou lá, lucrou bem, custou caro, 160 milhões, ele foi para 433 de bilheteria, teve uma ótima recepção, mas não quiseram, é aquele negócio, eu acho que é aquele negócio de, tipo, não lucrou tanto quanto a gente gostaria, então vamos manter isso aqui para cá, e o final dele é uma baita abertura, já que esse filme é uma origem dos reinos, e só foi esquecido. Fernandão, o que você acha, cara? É que, assim, é difícil eu falar desse filme, porque, assim, eu vi o filme, tá? Eu gostei da história, não vou dizer que foi a melhor história da minha vida, só que eu não joguei tanto o jogo, então eu não tenho um parâmetro de comparação se ele respeitou bem os personagens ou não. Eu sei que muita gente falou muito mal desse filme, quem jogou muito o jogo não gostou. Eu sei que ele fez sucesso só na China, que ele foi aquele blockbuster de levar multidões. Na China ele fez muito sucesso, então funcionou para aquele público. Eu acho que era por conta da alta dos eventos de esporte daquela região. Então, assim, Warcraft até hoje é muito jogado lá. Mas como filme, para mim, ele funcionou. Então, eu colocaria como bom. Justo. E você, Andressa, o que você acha? Cara, eu joguei pouquíssimo de Warcraft, então nesse ponto eu tô com o Fernando, mas eu achei o filme muito chato. Num nível que eu não aguentei ver ele inteiro, tipo, eu parei no meio, porque eu achei a história confusa, tipo, muito personagem, tipo, não tava funcionando pra mim. Eu tenho muita coisa com isso, de precisar de personagens bem desenvolvidos, carismáticos, e aí a história já é longa, confusa, as coisas não andam, e aí eu desisti do filme. Então, pra mim, ele tava ruim, porque se ele me fez parar no meio, então, pra mim, ele vai pro ruim. Aí temos um problema. Nós temos um no ótimo, um no bom e um no ruim. Pode colocar no ruim. Eu acho que é válido pôr no bom. Cara, porque para mim, eu não colocaria, eu não tenho tanta certeza se ele foi bom, porque para mim funcionou como filme, mas eu não sei como é que ele foi adaptado. Entendeu? Então, mas aqui o que eu preciso é da sua experiência quanto filme, adaptação do que você sentiu. Entendeu? Não é válido pegar a tua experiência como jogador, porque tu não é um jogador. Então foi bom. Então, eu colocaria em ótimo. Você colocaria em bom. E a Andressa colocaria em ruim. Eu acho que o meio termo disso... É o que faz sentido, né? Justo. Detetive Pikachu, Ryan Reynolds, Elite. Baita em alta. Não, então beleza, então fechou. Todo mundo já concorda. Não tem muito o que dizer, não tem. O próximo é um sucesso. O plot twist do filme no final é maravilhoso. É maravilhoso! É maravilhoso. Que filme incrível! É muito legal. Cara, e se vocês prestarem atenção, é como quase se fosse uma releitura do filme original do Pokémon. É isso, mas existe o jogo do Detetive Pikachu para Nintendo DS. Então também é ele adaptado. Brinca com os dois, né? Ele brinca com os dois, isso é legal, isso é bacana. Cara, a minha única crítica a esse filme, e é uma crítica que acaba sendo positiva, é que faltou mais Pokémons. Tipo, essa é a minha crítica ao filme. Sim. Bom, vamos partir para The Witcher. The Witcher é a primeira série que a gente está falando aqui. Trouxe o Henry Cavill, que na época era o Superman. A repercussão foi bem mista, e uma observação que eu deixei anotada é que eu abandonei a série na primeira temporada. Tipo, eu assisti a primeira temporada meio que forçado e não voltei para as demais. A série tá passando por uns eventos conturbados, o Henry Cavill não vai voltar para nova temporada, vai mudar o ator e tudo mais. E eu queria saber de vocês, Andressa, o que você acha? Essa série curou minha insônia, porque eu dormi horrores. Eu achei o plot confuso, eu não estava entendendo nada. Isso já é adaptação da adaptação, né? Porque The Witcher é a adaptação de um livro, e aí a série é a adaptação do jogo. Então, assim, eu não sei se para quem jogou, para quem leu, se a série é boa. Mas, assim, eu achei a forma como eles quiseram contar essa história, tipo, muito, essa série é só para os inteligentes. E aí, tipo, eu dormi e é sobre isso. Eu acho que eu só vi até metade da temporada e nunca mais voltei. Fernandão, você? Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a galera falou muito da série, falou muito que eu precisava ver. Eu assisti empurrando com a barriga.
porque assim, eu comecei a ver, aí eu comecei a não entender, eu só fui entender lá pro final do segundo, do penúltimo episódio, no final do penúltimo episódio que eu fui entender o que a série tinha várias linhas temporais. Aí eu falei, cara, pra que isso? Pra que essa volta toda? E só vi a primeira temporada. Então, ruim. Pode colocar Ruim. Pode Ruim. colocar no ruim sem dó. Perfeito. Sonic, o ouriço. Só Ótimo. trazendo alguns números aqui, Jim Carrey no elenco, repercussão estranha no trailer, né, que fizeram eles adiarem o filme e mudar Graças a Deus. o design. É um filme que lucrou bem, porque ele custou 95 milhões e teve um retorno de 320. E um filme que ganhou uma sequência em 2022. Então, sucesso tem. Fernandão, começa com você. Eu vou começar porque o Sonic é da mesma família do Mortal Kombat, né? Ele fez muito parte da minha infância porque eu tive quase que todos os consoles da Sega. Eu só tive o Super Nintendo, mas todo o restante foi tudo Sega porque eu me comunicava mais com ele. O que eu gostei muito desse filme, é que ele tem uma história original, mas ao mesmo tempo ele pega elementos dos jogos que a gente já jogava à exaustão. Inclusive a cena final é igualzinha à cena quando a gente derrota o Robotnik no primeiro jogo, sabe? Com aquela navezona dele, enfim, ele ganha aquele superpoder. E o Sonic dá vontade de você abraçar, apertar o Sonic de todas as maneiras, diferente daquele negócio que a gente viu naquele primeiro trailer, que foi horroroso. Mas ele gerou uma coisa boa. Que no filme do Tico e Teco tem ele, o Sonic feio. Ele gerou uma coisa boa. Ele gerou o Sonic feio. Então, cara, aquele quero Sonic uma feio. série do Sonic feio pra já. Não quero não, porque eu tenho pesadelos com aquele Sonic feio até hoje, sabe? Não é mais o bicho-papão que tá debaixo da minha cama, é o Sonic feio. É o Sonic feio. Não, ele é fofinho, pô. E o Manolo Rey, ele deixa o Sonic muito fofo. Mas voltando. Andressa, você, o que você acha de Sonic? Cara, ótimo. Eu acho ele divertido. Chorei horrores nesse filme. É um filme que, tipo, te abraça, te emociona. Pra quem jogou Sonic criança, como o Fernando... Eu não tive nenhum videogame, assim, muito novinha, mas eu ia muito pra casa de amigos jogar. Então, eu cresci com Sonic, com Mario. Era um filme que eu não tava dando nada por conta do histórico do Sonic feio. E foi uma grata surpresa, cara. Tipo, ele é muito legal. Perfeito. O Sonic feio tirou a expectativa de todo mundo. Foi uma estratégia, gente. Ele já tinha o Sonic normal pronto. Eles só jogaram feio para abaixar a expectativa e depois o filme ser bom. Arcane. Arcane é adaptado de League of Legends. Todo mundo que assistiu gostou. Tem uma baita repercussão, tanto para quem joga quanto para quem não joga. A animação é muito bonita. E eu não assisti. Então, eu vou começar com você, Andressa. O que você achou? Eu também não vi. Fernandão, tamo com você, hein? Tamo com você. É sua decisão aqui. Eu também não assisti, gente. Eu não sou fã de League of Legends. Então é isso. Arcane é inassistível. Porque, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Porque primeiro que a gente vai arrumar um barulho com a internet, tanto com os louzeiros quanto com as sáficas da internet que amam essa adaptação. Mas assim, eu digo pelos meus amigos louzeiros e pelos não louzeiros que viram Arcane e representando a Carlinha, é considerada elite, né? Eu ainda não vi, porque como o Fernando, eu nunca fui muito do LoL, então não me criou esse interesse inicial. Mas depois de tanta gente falar, é uma coisa sim que eu tenho interesse, mas a falta de tempo me impediu ainda de pegar para ver. Mas eu tenho muita vontade de assistir. Assim, a gente pode colocar ele no bom, porque assim, é a metade do caminho. Eu acho que a gente não pode colocar. Eu acho que o mais justo é a gente não colocar. Acho justo. Deixa alt, a gente deixa embaixo e é isso. No próximo ranqueando que a Carla participar, a gente abre só um parênteses. Carla, o que você acha disso? Aí ela ranqueia, tá? Fechado. Uncharted, o filme que teve muitos problemas de pré-produção, vai ser o Mark Wahlberg, não vai ser o Mark Wahlberg, decidiram pelo Tom Holland, vamos contar uma história que meio que não tá nos jogos, teve uma boa repercussão do público no começo, lá quando o filme foi exibido e depois começam a criticar um pouco. Tem uma boa bilheteria, 400 milhões para um filme que custou 120. Depois do sucesso do Homem-Aranha, ele veio forte. O Fernando não tá apontando muito assim para ele. Então vou começar com a Andressa. Mentira, vou começar com o Fernando.
Sinceramente, na minha opinião, e acho que na opinião de todo mundo que jogou Uncharted, que é um dos melhores jogos da Naughty Dog no PlayStation e tudo mais, essa bilheteria foi formada muito pelo fator... Qual o nome do ator que eu esqueci agora? Tom Holland. Oi? Pelo fator Tom Holland, ponto. Sem Volta para Casa tinha acabado de sair, então queriam ver mais filme dele. Pois é, só que, cara... Uncharted é aquele tipo de jogo que ele sozinho já é um filme. Ele não precisa de adaptação. É tipo um que vai aparecer daqui a pouco. Sozinho, você jogando o jogo, ele já é um filme. Ele é aquela obra perfeita, sabe? Que você tem cenas que você... meio que você para o controle e você assiste, sabe? E quando a pessoa se propõe a adaptar ele para as telas, ela não teria a menor dificuldade de pegar alguns elementos, mudar algumas coisas e tudo mais. Agora... você pegar o último filme, o último jogo da franquia, que é o encerramento, e você colocar ele como primeiro, é você debochar de todo mundo que gosta do jogo. Essa foi a minha opinião. Porque o filme é ruim, ele não funciona, ele não... assim, você só vai gostar muito do filme se você não tiver jogado o jogo. Quem não jogou o jogo gostou do filme com o Tom Holland. Quem jogou fica assim, cara, como é que eles vão fazer agora? Eles estão contando a última história da franquia, que é muito bem encerrada, ela é muito bem fechada nela mesma, ela não tem ponta solta, eles deixaram um monte de ponta solta, eles deixaram um monte de caminhos, né? Mudaram o ser de alguns personagens que eram ruins e ficaram meio duvidosos no filme, e que para mim não funcionou. E, cara, sei lá, era melhor ter consultado as pessoas, sabe? Esse é o tipo de filme, igual o Sonic, que é bom você escutar os fãs, porque eles que vão ajudar o filme a fazer sucesso. E eles fizeram o contrário, sabe? Foi isso. Desabafei, desculpa. Andressa, contigo. Cara, eu concordo com tudo que o Fernando falou e adiciono que, assim, eu adoro Tom Holland, mas ele não é o Nathan Drake. O cara que eu não lembro o nome do ator que chamaram para fazer o Sullivan também não é o Sullivan. Todo mundo tá muito mais novo do que deveria nessa história. Tá real, a gente sabe que o Nathan Drake, assim, válido é o próprio Mark Wahlberg que fez o Sullivan. Ele era muito mais o Nathan Drake do que o próprio Tom Holland. Tanto que ele foi a primeira escolha. Não, o meu Nathan Drake era a minha escolha, era o Oscar Isaac. Tipo, ele não é exatamente parecido com o personagem, mas, cara, tem uma foto dele ali nos bastidores de Star Wars, que ele tá com um cachecol, assim, e tal, ali de Paul Dameron, que ele está idêntico ao Nathan Drake do jogo. Então, assim, tipo, eu queria um cara nessa pegada aí, tipo, quarentão, sabe? Porque a graça é ver o Nathan nessas aventuras reclamando que tá com dor nas costas, que ele já tá velho demais pra isso. Então, assim, não é trazer um moleque novo. Eu, inclusive, acho o Tom Holland a cara do Nathan Drake novinho no jogo. Porque ali no terceiro jogo a gente tem toda uma sequência que a gente vê ele novo conhecendo o Sully. E, tipo, eu achava que nesse ponto seria legal. Mas é o que o Fernando falou, cara. Você traz o final da história pro início. O filme é sem pé nem cabeça. Foi mais um filme que eu abandonei na metade, porque eu sou muito fã de Uncharted. E, assim, foi um filme que eu fui tentando ver e eu tava o tempo todo no celular, porque ele nem conseguia prender a minha atenção de tão ruim, de diálogos tão bobos. Nossa, assim, nada. Pra mim, ele é inassistível, assim. Achei ele muito ruim. Aquela cena da perseguição de uma pessoa lá que não tem no jogo, eu fico, cara, tinha tanta coisa no jogo que eles podiam adaptar aqui e faria todo sucesso. Eu acho que o filme teria uma sobrevida se ele fosse o primeiro jogo com Tom Holland, sabe? Mas não, eles pegaram o final, e o final de Uncharted é o melhor da franquia. Vai lá, Murilão. Então, os dois vão no inassistível? Sim, tá. Sem dó. Fechou. The Last of Us, parafraseando nosso querido André Henning, com vocês. E aí eu deixo quem quiser começar, porque a gente acabou de assistir a série, então quem quiser começar, comece. Cara, apesar de algumas críticas que eu tenho, porque eu acho que as coisas perderam um pouco do peso que tem no jogo, e aí, concordando com tudo que o Fernando falou sobre Uncharted, a Naughty Dog ela tem essa coisa de fazer grandes jogos cinematográficos que meio que não precisam de uma adaptação, porque tudo é tão incrível, tão cinema, sabe? Você joga uma história tão boa que nem precisava ser adaptado, mas eu entendo você querer expandir esse produto para outros mercados, apresentar para outras pessoas, tornar ele mais acessível. Mas ainda assim, com todas as minhas críticas, eu acho ele muito elite, porque a Bella Ramsey tá incrível, o Pedro Pascal tá incrível, é uma série tipo HBO, assim, no seu melhor, a gente tem excelentes produtores, showrunners, então, assim,
é Elite. Acho que toda adaptação merecia ser um The Last of Us, sabe? Eu só tenho que concordar com a Andressa sem adicionar mais nada. É exatamente isso que ela falou. Assina embaixo. Fechou. Pessoal, vamos tirar nossa fotinho para postar depois nas redes sociais. Esse foi o primeiro / segundo ranqueando, que primeiro foi sem querer, a gente fez na ideia e depois a gente acabou vendo que gostou do formato, então virou. Então toda sexta-feira estará aqui no canal Colmeia, então deixe seu like, se inscreva, comenta aqui os crimes que a gente cometeu, as justiças que a gente consagrou aqui nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.